O sol espiritual da segunda vinda de Cristo, todos os olhos me hão de contemplar. Revelações de Jesus Cristo, 1884 a 1950. Assim diz o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: Vou ausentar-me de vós por pouco tempo, voltarei. Foi-lhes então revelado que o seu mestre viria na nuvem, rodeado de anjos, e que enviaria raios de luz para a terra. Aqui estou, na nuvem, rodeado de anjos, que são os seres espirituais que se deram a conhecer a vós como mensageiros da minha divinidade e como vossos bons conselheiros. Os raios de luz são a minha palavra, que vos traz novas revelações, que transborda de sabedoria todas as faculdades do entendimento. Bem-aventurados os que acreditam sem ver, porque são os que sentem a minha presença. O homem descobrirá a verdade por meio do seu espírito. Todos sentirão a minha presença, pois já vos disse na altura que todo olho me verá quando chegar ao momento. Agora, este tempo em que viveis é precisamente o anunciado pela minha palavra e pelos meus profetas dos tempos passados, em que todos os homens me contemplarão por meio das sensações e faculdades do seu espírito. Não será necessário que me vejam numa forma humana limitada para poderem dizer que me viram, mas bastará que o seu espírito me sinta e o seu intelecto me compreenda para poderem dizer com toda a verdade que me viram. O amor, a fé e a inteligência podem ver infinitamente mais longe do que os vossos olhos. Por isso, digo-vos que não é necessário que eu limite a minha presença à forma humana ou através de qualquer figura simbólica para vos fazer olhar para mim. Quantos dos que me viram naquele segundo tempo ou se moveram comigo nem sequer sabiam quem eu era? Quantos, por outro lado, que nem sequer sabiam quando nasci como homem, contemplaram o meu espírito, reconheceram-me pela minha luz e alegraram-se da minha presença por causa da sua fé? Abri todos os vossos olhos e provai pela vossa fé que sois filhos da luz. Todos vós podeis ver-me, mas para isso é essencial que tenhais fé. Eu digo-vos, se esta humanidade, por causa da sua indelicadeza, do seu afastamento da justiça e da bondade, for ainda mais contra mim, aparecerei no seu caminho cheio de glória, como fiz diante de Saulo, e falo-os-ei a ouvir a minha voz. Então vereis quantos daqueles que sem o saberem me perseguiram, se porão a caminho transformados e iluminados para me seguirem nos caminhos do bem, do amor e da justiça. A eles direi: parai, viandantes, e bebei desta fonte de água cristalina. Descansai da difícil jornada de vida que vos impus. Confiai-me as vossas dores e deixai que o meu olhar penetre no fundo do vosso espírito, porque eu encher-vos-ei de graça e consolar-vos-ei. O meu amor fará tremer as vossas cordas mais sensíveis, mas será conformidade com a vossa consciência que vos fará ouvir o meu conselho divino, e muitos de vós ver-me-eis na doce aparência de Jesus. Devo dizer-vos que a forma de Jesus não é a forma mais perfeita com que me contemplareis. Quando vos disse em tempos passados, todos os olhos me contemplarão, dei-vos a entender que todos conhecereis a verdade, ainda que deva dizer-vos que me limitarei segundo a evolução de cada espírito. Mas, à medida que fordes subindo a escada da perfeição, certamente me contemplareis em toda a minha glória. Não tenteis agora imaginar-me de forma alguma. Considera, se o teu espírito, embora limitado, é a essência, é luz, que forma poderia ter o espírito universal do teu Senhor, que
e não tem princípio nem fim. Deixa-o insondável no meu livro da sabedoria divina. No meu verbo da segunda era, fiz-vos saber que viria de novo até vós, que as minhas hostes espirituais desceriam comigo. Mas a humanidade não compreendeu e não interpretou corretamente o significado da minha palavra. Por isso, todas as comunidades religiosas me esperam no seu seio. Por isso, esperam contemplar-me com os seus olhos mortais. Mas os que agora me esperam assim são os mesmos que antes negavam que Jesus fosse o Messias e o consideravam um sonhador. Hoje digo-vos, meus discípulos, chegará o momento em que me vereis em toda a minha glória. Nessa altura, a terra e os seus habitantes serão purificados e a virtude e a beleza do Espírito serão restauradas. A dor desaparecerá e tudo será felicidade. Será um dia infinito e sem fim para vós. Não quereis ver essas maravilhas? Não quereis ver que os vossos filhos comungem com o meu Espírito e formem um mundo de paz, livre de pecado? Se a humanidade tivesse sido capaz de compreender as profecias da primeira e da segunda era, não teria ficado confusa perante a sua realização. O mesmo aconteceu na segunda era, quando o Messias nasceu entre os homens, tal como está a acontecer agora, que eu vim em espírito. O sentido do meu ensinamento é o mesmo nos dois tempos. Prepara-vos para fazer desta vida um lar amoroso, embora transitório, onde os homens se olham e se tratam como irmãos e se mostram mutuamente o calor da verdadeira fraternidade. Prepara também o espírito para entrar, depois desta vida, nos mundos alares que o Senhor tem reservados para os seus filhos. O meu desejo é que, quando lá chegares, não te sintas alienado, mas que a tua espiritualização e conhecimento interior te permitam ver tudo o que encontrastes, como já lá tivesse estado antes. Haverá muita verdade nisto, se já estiveres aqui em contacto com o espiritual através da oração. Eu sou o viajante que bate às portas dos vossos corações. Bato e não sabeis quem é. Abris e não me reconheceis. Sou como o errante que chega a uma aldeia e não tem ninguém que conheça. Como o estrangeiro que entra numa terra estrangeira e não é compreendido na sua língua. É assim que me sinto entre vós, quando sentireis a minha presença. Ó povo, quando me reconhecereis, como José foi reconhecido pelos seus irmãos no Egito?